Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Último vídeo da maratoshinha de Bridgerton. Terminei a série, esse episodão que foi esse final de temporada. Nossa maratoshinha tá chegando ao fim, mas não necessariamente completamente ao fim, porque eu tô querendo muito fazer uma live com vocês comentando Bridgerton, mas eu vou esperar um pouquinho porque muita série tá lançando agora nesse fim de ano, então muita gente vai ficar aí engajada em assistir várias coisas, maratonar vários conteúdos. Então, passando o dia de hoje, eu faço uma enquete com vocês na comunidade aqui do YouTube para entender o melhor dia para a gente conversar sobre Bridgerton com spoiler e tudo que a gente sentiu aí com essa super maratoshinha e essa super emoção da série. Eu esperei aí um dia para poder gravar porque eu estava digerindo algumas coisas sobre o final dessa história. Bridgerton foi uma experiência, assim, muito emocionante pra mim, sabe? Essa maratoshinha foi muito solitária, porque eu vi sozinha praticamente todos os episódios. O Panda viu o primeiro e o último episódio comigo, e o restante eu vi todo sozinha, e é uma série muito emocionante, que tem muitas reviravoltas, muitas intrigas. É o tipo de história que quando eu, por exemplo, pego para ler um livro nesse formato, eu fico muito tempo lendo e deixo de dormir, deixo de comer, porque eu sou dessas. E Bridgerton fez mais ou menos isso comigo. Eu fiquei um dia inteiro assistindo todos os episódios e, cara, foi assim, avassalador pra mim. Eu fiquei realmente muito apaixonada pela história e eu queria muito já abrir esse vídeo dizendo isso. Pra mim é uma das top estreias da Netflix para 2020. Fico muito feliz que ela tenha esperado aí até o final do ano, que os ânimos das pessoas estão um pouco mais tranquilos, por mais que a gente ainda esteja passando por momentos muito difíceis no mundo agora, ainda assim as pessoas se acostumaram com muitas coisas, as mudanças que aconteceram na vida de todo mundo e conseguem relaxar e curtir um pouquinho essa história sem grandes preconceitos, sabe? Pelo menos é isso que eu torço, é isso que eu espero. Então roda a vinheta e bora falar sobre o último episódio de Bridgerton. Antes de mais nada, já quero explicar para quem chegou aqui de paraquedas. Eu fiz uma maratoshinha de Bridgerton, que significa que todos os episódios têm comentários aqui no nosso canal, já saíram todos os vídeos. Junto com esse, eu publiquei todos os 8 vídeos de uma só vez e eu espero que você tenha feito a experiência de maratoshinha, que é uma coisa que mexe muito com o meu coração, que eu amo demais, que é você assistir um episódio e depois vir aqui no canal para conferir o meu vídeo, meus comentários, minha reação inicial. Eu errei muita coisa ao longo da história, tanto nas minhas suposições quanto nos nomes das pessoas, porque, cara, entrar pela primeira vez assim no mundo que você não conhece é muito complicado. E eu espero que vocês sejam gentis comigo, porque eu realmente não procurei nada sobre Bridgerton antes de ler. Antes de ver a série. Eu tava assim, completamente vazia, esperando ter a experiência ali de Bridgerton completa através dos olhos de Shondaland, através dos olhos do roteiro dessa série e de toda a adaptação que eles fizeram. Claro que isso me despertou um interesse muito grande pelos livros. Eu fiquei muito curiosa para identificar principalmente os pontos semelhantes e as diferenças, mas assim, eu sei que eu errei muitos nomes de muitas coisas, como por exemplo o próprio livro, né? Eu acho que em algum momento aqui eu falei Daphne e eu, que era o nome do livro, quando na verdade é o Duque e eu. Eu é a Daphne no caso, né? Que é a primeira Bridgerton aí a se casar. Então assim, gente, relevem todos os meus erros de empolgação, porque eu tô entrando com o pé direito nesse universo só agora e eu tava realmente muito emocionada e empolgada com a maratoshinha. Bom, preciso dizer que eu não sei se eu falei em algum vídeo, porque eu não reassisti ainda nenhum vídeo que eu gravei aqui da maratoshinha, mas eu não sei se eu cheguei a falar que eu desconfiava da Penélope, como a senhorita Whistledown. Eu ainda não aprendi o nome dela. A fofoqueira do jornalzinho. Eu não sei se eu cheguei a verbalizar isso aqui pra vocês. Eu desconfiei de várias pessoas ao longo da história, mas a Penélope era meio que uma pulga atrás da orelha que eu tinha desde o começo, porque ela é muito interessada e quando saiu a revelação da gravidez da Marina, eu falei, cara, é a Penélope que sabe, é ela que tá com raiva, é ela que tem motivo pra desmascarar.
mas eu realmente não lembro se eu cheguei a compartilhar com vocês aqui em vídeo, ou se eu só falei pro Panda. Porque quando eu terminava os episódios, eu gravava o vídeo correndo e aí depois eu falava com o Panda tudo o que tinha acontecido e como eu tava empolgada e o que eu tava achando. Então eu não sei se eu cheguei a verbalizar aqui, mas fiquei muito feliz com essa final revelação ali da história e tudo que, sei lá, a série trouxe para construir essas personagens de uma forma tão complexa. Eu sei que tem muita gente que vê uma história de romance e acha muito mamão com açúcar, muito simples, do tipo, ai, tudo bem, pegação e tudo mais. Só que, cara, Bridgerton é muito complexa, porque é um jogo de intrigas, é uma rede de intrigas que tem ali naquela história que é muito gostosa de acompanhar. Tem uma vibe meio Sherlock Holmes, sabe? Aquele negócio de você ficar instigado a descobrir o que as pessoas estão fazendo, qual será o próximo passo de cada personagem. Todos são muito reais ali. Eu acho que isso me encantou mais na história. Você tem personagens extremamente caricatas e estereotipados, mas ao mesmo tempo super complexos e realistas, porque dá pra imaginar cada uma daquelas pessoas na vida real, sabe? Então eu achei assim que é uma história realmente envolvente e que realmente traz esse questionamento. Não é um romance que você esvazia a sua mente. É uma história de romance que te faz pensar e que te faz querer entender melhor todas aquelas pessoas. E é aí que eu entendo o porquê que existe um livro para cada personagem da família Bridgerton. Que cada um deles tem um parênteses e uma narrativa gigantesca dentro das suas existências. Então eu achei assim, tanto a estrutura da história, quanto o desdobramento de ter uma história para cada irmão Bridgerton, quanto todo o trabalho que existe de sociedade para mostrar a bolha de cada irmão Bridgerton, com quem eles se envolvem, quem eles são na sociedade e o que eles buscam. Sensacional, pra mim esse é o super ponto alto da série. Vamos lá, Daphne e o Duque. Cara, eu sou apaixonada por esse casal. Eu acho que eles têm uma química fenomenal. Eles são ótimos juntos. A atriz que faz a Daphne demorou a me deixar ali um pouco consciente do que ela era na história, de qual era o objetivo dela, mas ela representa todas as mulheres / meninas que chegaram na vida adulta sem orientação, mas que possuem uma personalidade muito forte ao ponto de aprender, correr atrás e construir sua própria narrativa. Não se dobrar para o que a sociedade espera dela e não se dobrar principalmente para o que um homem impõe a ela como ordem máxima de um relacionamento. Então a Daphne é um exemplo muito gostosinho de uma protagonista feminina que ganha força, sabe? Que cresce, que se desenvolve, que é bem trabalhada, que tem complexidades intelectuais, que tem complexidades emocionais muito grandes, e eu amei o desenvolvimento dela. Eu acho que, por mais que essas narrativas românticas sejam bem previsíveis, e quando eu digo românticas, eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de histórias romantizadas, elas são muito previsíveis porque a gente espera que a mocinha se dê bem no fim da história. Ainda assim, a Daphne traz ali uma evolução intelectual muito forte, e isso é bem bonito de ver porque a gente está falando de uma sociedade paternalista. Então é muito legal ver como que ela se impõe, como que ela ensina para a mãe também, e como a mãe, que tem uma autoestima muito abalada por ter sido só uma esposa durante toda a vida, começa a questionar suas próprias existências ali nesse momento da história. Ela sente falta do marido. Por que uma mulher viúva não pode sofrer? Sabe? Ela acorda sentindo falta do marido do lado dela na cama. Ela entende que da mesma forma que ela não foi bem orientada, ela não consegue orientar bem a própria filha. E quando a filha devolve isso para ela, ela utiliza isso como argumento para se melhorar. Tanto que ela usa muito a frase depois de: eu sei que geralmente eu não tenho muito a acrescentar, mas eu queria muito dividir com você que eu sou igual a você. Eu sou mais uma vítima dessa sociedade. Então essa relação da própria mãe, eu acho que vai crescendo emocionalmente, vai se tornando mais segura, sabe, dentro daquela família. E ela sai de apenas uma viúva que se tornou ali subserviente aos seus próprios filhos homens, para uma matriarca de verdade, sabe? Uma mulher que quer tomar conta administrativamente e emocionalmente da sua própria família.
Então ela se torna uma personagem extremamente poderosa, extremamente presente na história. Ela tem voz, ela tem argumento, ela tem opinião, enfim. Eu amei o desenvolvimento da personagem da mãe da Daphne na história e eu posso dizer que aquele final do grande baile na casa dos Hastings e a dança da Daphne com Simon e tudo que eles construíram ali, enfim, deles terem um filho, tudo aquilo que nasceu a partir de uma conversa, sabe? A partir dela virar pro marido dela e falar, cara, você não precisa carregar esse fardo sozinho, vamos só viver, vamos dividir emocionalmente nossas questões e nossos problemas e nossas histórias. Vamos ser um casal de verdade. Isso conversa muito com vários casais de hoje em dia que infelizmente não conseguem sustentar aí os seus relacionamentos porque não foram educados emocionalmente, nem pela família, nem pela sociedade, e tem determinados tipos de limitações realmente, de poder dividir, baixar a guarda e entender que, como a rainha falou lá no começo, a base de um bom matrimônio é o companheirismo e a amizade. Então eu acho essa curva linda de crescimento do relacionamento da Daphne e do Simon e o quanto ele é um cara que realmente está disposto ali a aprender, se desenvolver e crescer como personagem e como marido na história. Ele é uma pessoa muito legal, eu acho que o desenvolvimento do Simon conversa com muitos homens hoje em dia e eu ficarei muito grata se muitos homens assistirem essa série e entenderem que o desenvolvimento dele conversa muito com o que muitos homens precisam hoje, sabe? Dentro dos seus próprios relacionamentos, assim. Eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento dessa história. Quero dizer que continuo focada aqui no relacionamento Penélope e Colin. Colin foi dar o rolê dele aí pela Grécia, pelo Mediterrâneo, foi dar uma viajada, mas eu vi que o quarto livro é sobre o Colin, já dei agora uma colada. E o quarto livro eu espero que ele retorne e case com a Penélope. Eu torço por esse casal, hein, gente? Não destruam minhas emoções e minhas esperanças, não fale spoiler nenhum aqui pra mim, mas eu continuo aqui shippando super Penélope e Colin. Tô torcendo pelo retorno dele, que ele volte com uma visão de que Penélope é uma mulher maravilhosa e que eles têm que ficar juntos pra sempre e serem felizes eternamente. Fiquei muito feliz com o destino da Marina. Não porque a estrutura tava boa, afinal de contas ela é vítima de uma sociedade extremamente preconceituosa com a mulher, mas porque ela não perdeu o bebê, eu achei isso muito legal. E achei muito legal também ela indo, né, até a mãe Featherington lá e falando assim, cara, como que você conseguiu ser feliz num casamento sem amor? E ela explica, a gente encontra amor nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. A gente vai encontrando o amor na vida. E ela acaba seguindo ali o destino dela com o irmão do cara que ela era realmente apaixonada por uma questão de segurança, por uma questão de sobrevivência nessa sociedade. Eu acho que Bridgerton traz uma modernidade narrativa muito forte para vários personagens. Eles alteram a história em diversos momentos para ser uma história mais interessante e atrativa, mas eu acho que determinadas situações precisam condizer com a realidade para puxar um pouquinho o pé para o chão. E eu acho que a história da Marina é uma dessas histórias, mas eu gostei muito desse desfecho porque pelo menos a gente sabe ali que ela tá com um cara que respeita a existência dela, que vai ter um carinho pelo filho dela, afinal de contas é filho do irmão dele, e que vai prover para que ela consiga sustentar ali o filho de uma forma legal e quem sabe até se apaixonar, sabe? Ela pode se apaixonar por ele e ele por ela. A gente sabe que a história, por mais que a gente não viva nesse momento mais, ela já entregou aí para o mundo diversos casamentos arranjados que tiveram amor em algum momento, sabe, da sua trajetória. Então eu acho que a história da Marina foi bem encerrada e eu achei bem bonita. Preciso falar sobre Anthony e o quanto ele está aberto para se casar agora. Fiquei muito feliz porque ele é um personagem que eu gosto muito, ele é muito real também. Ele carrega o peso do primogênito, que é uma coisa que acontece de verdade, de filhos mais velhos terem aí essa responsabilidade de meio que carregar a família quando o pai morre ou quando a mãe morre e tudo mais. E isso acontece até hoje, não é uma coisa só do século XIX. E o Anthony tá pronto agora para amar, tá pronto para se casar, para encontrar alguém. E eu achei muito legal esse desfecho também, porque toda essa primeira temporada e essa primeira parte da história trouxe uma narrativa para ele de muita inconsistência emocional também para gerenciar a própria vida. Então ele deu uma boa amadurecida, curti bastante.
Heloise termina a série como minha favorita máxima. Amo essa menina, a história dela é sensacional e eu tô assim muito curiosa pra ler o livro dela e pra ver a temporada dela também, porque, gente, perfeita, sem defeitos. Heloise é a melhor personagem de todos os tempos, sim. Vocês que lutem, ela é perfeita, sem defeitos, engajada, cheia das inteligências de diversos níveis, emocional, racional, tudo que ela pode fazer ali, ela faz. Ela é extremamente presente, extremamente sagaz, e eu tô muito empolgada pra ver qual vai ser o futuro de Heloise. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu quero comentar. Eu acho que todos os outros desfechos, eles foram meio que subcamadas ali da trama principal dos Bridgerton, que são realmente o foco. Eu acho que eu posso separar alguns tópicos para comentar melhor na nossa live, mas o que eu posso dizer é que 10 de 10 essa primeira temporada de Bridgerton. Eu amei a história, eu amei a série, eu amei Shondaland, eu amei a adaptação, eu amei tudo. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da primeira temporada de Bridgerton e, claro, o que vocês querem que eu comente na live de Bridgerton, que faremos muito em breve. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido a Maratoshinha. Não deixa de me marcar lá no Instagram, dizer o que você achou dos vídeos, o que você achou das minhas reações e de usar o nosso filtro de Maratoshinha também lá nos stories do Instagram. Beijos e até a próxima. Tchau!